Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre os milagres de Jesus. E vimos semana passada a cura da sogra de Pedro. Hoje vamos ver a cura de um homem com as mãos atrofiadas, outras versões dizem da mão ressequida, né? E a narrativa desse evento, nos dias ali de Cristo, ele se encontra nos sinóticos, ou seja, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 9 a 14, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 1 a 6, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 6 a 11, que é o que leremos para a gente ter uma melhor identificação do texto, porque Lucas era médico, então a narrativa de Lucas é um pouco diferente da dos outros dois evangelhos. Diz assim, ó: num outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino, e estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus, e por isso o observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. Versículo 8. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. O homem se levantou e atendeu a ele. Jesus então dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Aleluia, né? Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre que fim dariam a Jesus. Misericórdia. Amados, que o Senhor nosso Deus aplique essa palavra ao meu coração, ao seu coração, e que continuemos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Um evento aqui é um culto, né? Num culto. E os evangelhos sinóticos revelam que Jesus muitas vezes curou pessoas no sábado, até mesmo durante o culto matutino ali numa sinagoga local, como é o caso aqui específico. Ele fazia saber o quê? Que o dia de descanso devia ser um dia de alegria, um dia de felicidade para quem ia adorar. Jesus ensinava que Deus instituiu o sábado em benefício das pessoas e não as pessoas para o sábado. Só que os líderes religiosos daqueles dias, eles observavam rigorosamente o mandamento do sábado de Deus, né? E cumpriam ao pé da letra da lei. E significava o quê? Que nada podia ser feito no dia de descanso. Só que essa obediência estrita do mandamento tinha um efeito de silenciar a alegria que a celebração do sábado deveria trazer. Então, em vez disso, em vez da alegria, naquele tempo vigorava um legalismo que era sufocante. Os líderes religiosos, eles queriam testar Jesus para ver se ele curaria uma pessoa no dia de descanso. Eles vigiavam atentamente. E esse legalismo daqueles dias nós vemos hoje em algumas comunidades, tá? E esses líderes sabiam que em outras ocasiões, Jesus não tinha observado a lei do sábado de acordo com a interpretação que eles faziam desse mandamento. Porque no outro sábado específico, após o momento de cultuar ali na sinagoga, Jesus e os seus discípulos tinham passado pelos campos e colhido espigas de milho, esfregando, né, com a mão para comer os grãos. Vi agora há pouco, o irmão Edê mandou um vídeo, né, do pessoal batendo feijão, lembrando de quando era criança. E os fariseus, eles tinham procurado Jesus para repreender seus seguidores, porque apanhar espiga de milho era mesmo que ceifar. Isso era trabalho, o que não era permitido no sábado. E em vez de reprovar os discípulos, o que Jesus faz? Jesus lembra aos fariseus o propósito de Deus em ter dado um dia de descanso. Deus não esperava que seu povo se tornasse ritualista na observância da lei. O Senhor queria que houvesse celebração desse dia de forma alegre, né? De forma que fossem beneficiados tanto espiritualmente como materialmente em relação uns para com os outros, em relação aos demais dias da semana. Como hoje, né, nós temos o nosso dia de descanso. E nesse sábado, os líderes religiosos, eles perguntaram de forma astuta,
a Jesus, né? Se curar uma pessoa no sábado era correto. Eles tinham uma motivação. A motivação era fazer uma acusação contra Jesus, porque com a ideia de que Jesus tinha profanado o dia de descanso. Eles pareciam não perceber que, se acusassem Jesus, na verdade, essa mesma acusação se voltaria contra eles por quebrarem a lei de amar o próximo, que é o segundo mandamento, né, que o Senhor estabelece. Então, essa ação deles compreendia uma acusação grave não contra Jesus, tá? Mas contra eles próprios, pela simples razão que curar no sábado não era um ato de maldade, mas um ato de amor, um ato de misericórdia, um ato de compaixão. E, naturalmente, eles também estavam ignorando o problema de que, se fossem rigorosos em obedecer à lei no sábado, o que eles fariam, por exemplo, com os sacerdotes que trabalhavam de forma mais árdua naquele dia do que em qualquer outro dia da semana, né? Um dos adoradores nessa manhã ali na sinagoga, naquele sábado, era um homem que tinha a mão direita atrofiada ou ressequida, né? E também, talvez, os líderes religiosos eles tivessem dito a esse homem que fosse ao culto e pedisse a Jesus para curá-lo. E aí, se Jesus caísse na armadilha deles, eles poderiam acusar Jesus de violar o sábado e levar Jesus ao tribunal. Na mente deles, dos legalistas, eles arrazoavam que só um paciente cuja vida estava em perigo devia ser curado no sábado. Um homem com a mão atrofiada tinha que esperar, ou poderia muito bem esperar até o dia seguinte. Então a gente vê aqui um confronto. Em que sentido? Eles estavam obcecados pela ideia de derrubar Jesus. Só que eles foram incapazes de ver que Jesus tinha plena consciência das más intenções deles. Perguntaram a ele se era permitido pela lei curar no sábado. Jesus responde dando o quê? Um exemplo tirado do cotidiano, da vida diária daqueles dias. Ele diz: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha no sábado, esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Ele concluiu positivamente: logo é lícito nos sábados fazer o bem, não é? Então, Jesus ele colocou diante de seus adversários a escolha entre fazer o bem ou o mal, e entre salvar ou matar um ser humano. Essas eram escolhas totalmente opostas, às quais qualquer um daria a resposta óbvia, né, de ajudar o próximo da pessoa. Só que os líderes religiosos eles permaneceram em silêncio, boca-pio, né? O que poderia ser interpretado que eles não tinham, na verdade, mais argumentos e que estavam totalmente derrotados. Por quê? O silêncio deles, amados, significava que eles deixaram de mostrar qualquer simpatia para com o homem que tinha ali as mãos atrofiadas, né? Que eles meramente usaram aquele momento e aquele homem, aquele discurso, para seus próprios intentos maus. Eles estavam na sinagoga, na verdade, não para cultuar Deus, mas para pegar Jesus numa armadilha, uma pegadinha, né? A gente não tem, amados, como saber se o homem tinha nascido com a mão direita atrofiada ou se havia sofrido algum acidente no trabalho, mas certo é que a incapacidade dele prejudicava a vida dele porque impedia ele de fazer trabalho manual comum. E os fariseus consideravam ainda pior. A mão direita atrofiada, né, era considerado como uma mancha que proibia o homem de participar de qualquer atividade, tanto na sociedade quanto na sinagoga. Em vez deles expressarem compaixão, expressarem amor, eles desprezavam aquele homem. É até compreensível, né, que o homem tinha vergonha por não poder estender a mão direita para cumprimentar alguma pessoa que encontrasse ou que o saudasse. E do ponto de vista do homem, obviamente, ele ficaria extremamente feliz, como nós ficamos quando nós contemplamos uma cura na vida de alguém ou na nossa própria vida, né, quando alguém clama por nosso favor diante do Senhor, quando nós clamamos em favor do outro diante do Senhor. Ele, obviamente, ficaria feliz se fosse curado por Jesus, de modo que ele voltaria a trabalhar normalmente e cuidaria tranquilamente dos seus familiares. Então, Jesus olhou para os seus opositores,
Jesus ficou indignado, Jesus se entristeceu pela dureza dos corações, porque eles deveriam ser pastores espirituais das pessoas. Em vez disso, estavam interessados em destruir Jesus, porque ele demonstrava bondade amorosa para com as pessoas. Eu tenho ouvido e tenho visto no arraial dos crentes, né, pessoas que nos bastidores falam mal de outras pessoas, tentam prejudicar as pessoas com a língua. Então, os fariseus, eles tentaram efetuar sua ação abominável, dando atenção rigorosa à lei do sábado. Mas eles deixaram de perceber que Deus tinha lhes dado a lei de amar com o coração, a alma, a mente, e amar o seu próximo como a si mesmo, né? E pelos atos deles, eles transgrediram tanto a lei do amor a Deus acima de todas as coisas, como o amor ao próximo como a si mesmo. E aí o homem com a mão atrofiada estava em pé no meio dos cultuadores. E aí o que ele ouviu? Ele ouviu Jesus dizer, estende a mão. E ele fez isso com fé. E imediatamente a mão direita foi totalmente restaurada. Aleluia, né? Jesus nem tocou na mão do homem, ele só pediu que o homem estendesse para todos verem. E aí efetuou um milagre instantâneo. Jesus restaurou a mão do homem de modo que ele pudesse ter uma vida normal. Não houve nenhum trabalho da parte de Jesus. Jesus só falou, né? Assim como também não houve nenhum trabalho da parte do homem, que só estendeu a mão. Não é dito a nós no texto qual foi a reação do homem para com Jesus depois de sua cura, mas a gente sabe, né, o que os fariseus pensaram sobre esse milagre. Eles se reuniram, né, para tramar como poderiam destruir Jesus. Eles estavam furiosos, discutiam entre si o que poderiam fazer para se livrar de Jesus. Então, a mente deles, amados, estava deturpada. Esses religiosos, como muitos hoje, consideraram o milagre, né, da cura de Jesus uma transgressão da lei. E a destruição de Jesus, um ato que merecia o favor de Deus na mente deles. Eles ficaram cheios de inveja porque Jesus ele reunia grandes multidões enquanto eles tinham que enfrentar um punhado de pessoas. Ele curava doentes enquanto eles eram incapazes de fazer qualquer cura. E aí, ao fazer o milagre de curar o homem com a mão atrofiada, Jesus não fez nenhum trabalho físico. Então, não profanou o sábado. Houve alegria, houve festa na restauração do homem. Só que os adversários de Jesus estavam cegos pelo pecado e cheios de ódio. Foram incapazes de ver o que Jesus realizou. O que a gente extrai desse texto? Primeiro, o nosso Deus, ele deu a nós, seres humanos, um dia, né, em 7, como um dia para a gente descansar. E ele deu o exemplo quando ele cria o mundo em 6 dias e depois descansa no 7º dia. Ele trabalhou primeiro e depois descansou no último dia da semana. Jesus ele ressuscitou do túmulo no primeiro dia da semana, que no fim do século I já era chamado de o dia do Senhor. E aí os cristãos, que somos nós descansamos nesse dia e trabalhamos durante o resto da semana para mostrar a gratidão a Jesus. Nós consideramos o dia de descanso um tempo para a restauração, tanto física, quanto espiritual, quanto mental. E consideramos esse dia como um presente de Deus para a humanidade. Outra coisa é que hoje o descanso dominical significa que nós, como cristãos, nos reunimos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas desde os tempos apostólicos, os cultos não estão restritos a um só lugar, como acontecia em Jerusalém, mas são realizados em qualquer lugar e também em todo lugar. E tem sido assim através dos tempos, né? E por último, a gente faz parte, amados, de uma sociedade infelizmente individualista e volúvel, na qual às vezes é difícil criar raízes. E infelizmente, né, como pessoas de Deus que vivem nessa visão, elas acabam prejudicando o reino. Mas como pessoas comprometidas, pessoas de Deus comprometidas e dedicadas, a gente precisa se abrir para alcançar nossos vizinhos e o coração dos nossos irmãos, demonstrando amor, demonstrando misericórdia, tá? Porque a Bíblia ensina que a gente precisa viver em harmonia uns com os outros e vencer o mal com o quê? Com o bem. É triste ver sinais de que há fogo no arraial dos crentes. Fogo esse provocado por língua maldizente. E saiba, língua maldizente ela é forjada não é pelo fogo que emana do trono de Deus. Tiago diz claramente no capítulo 3 que é forjado no fogo do inferno. A voz da contenda, a voz da lamúria,
A voz da insinuação, ela é forjada por Satanás. Então, muito cuidado. Que o Senhor nosso Deus abençoe ricamente. Fiquem com Deus.